Eu sempre falo aqui que não é hora oficial de Brasília, mas eu adiantar uma hora está errado, né? Eu falei 19h54, o jornal começou 18h54. Falando um pouco ainda mais sobre o impeachment, a Confederação Nacional dos Bispos, o Conselho Nacional Brasileiro dos Bispos, melhor falando, colocou hoje uma posição interessante em relação ao impeachment, ao processo do impeachment. Sem colocar de um lado ou de outro, o CNBB colocou que o impeachment não pode seguir questões políticas, partidárias, corporativas, que tem de seguir o trâmite respeitando a Constituição brasileira. Naturalmente, foi uma crítica ao processo que está acontecendo, mas sem se posicionar para lá ou para cá. Em outra notícia referente ao impeachment, que aconteceu em São Paulo, bandidos, criminosos, usaram coletes da Polícia Federal, olhe bem, coletes da Polícia Federal, para assaltar o prédio de um dos presos da Lava Jato, que é o Ronan Maria Pinto, o empresário Ronan Maria Pinto, que está lá preso, está preso por investigação da Polícia Federal. O porteiro, naturalmente, abriu a porta. Tem lá no prédio um morador que é investigado pela Polícia Federal. Chegam pessoas com colete da Polícia Federal, acabou abrindo o prédio para eles. E eles roubaram 3 apartamentos. Que eu saiba, é a primeira vez que esse processo da Lava Jato, a Operação Lava Jato, está sendo usada para atos criminosos. Atos criminosos que eu digo propriamente dito, né? Porque atos criminosos na política brasileira a gente tem aos montes em todos os partidos. Mas nós vamos falar de outro assunto, largar um pouco a política. O uso das redes cresce paulatinamente na América Latina, inclusive no Brasil. De acordo com uma pesquisa da ESET América Latina, que revelou que 51,4% dos entrevistados aproveitam as mídias para fins corporativos, ou seja, posta informações sobre trabalho e empresas. O levantamento aponta ainda que os internautas estão mais receptivos a conteúdo produzido por marcas. Entretanto, é fundamental um posicionamento adequado nesses canais para conquistar relevância e engajamento, especialmente em ano de eleições, quando os políticos se utilizam e até se lambuzam, né, da internet para fazer campanhas nas redes sociais. Nós vamos falar com Admilson Rezende, que é diretor da Zoom Comunicação, naturalmente, sobre esse tema. Admilson, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. A gente tem aí, então, aí o joio e o trigo aí, tem que ter cuidado, né? Porque uma questão é o uso da marca por empresas. Nesse processo, inclusive, aí de crise, de derrocada de muitas empresas, é importante usar as mídias sociais para a propaganda. Agora, tem esse outro lado aí, né? Está chegando a eleição. E também esse processo aí, que tem um processo de divisão política no país, né? Completa divisão. Há uma quantidade muito grande de postagens políticas que quem mexe com a relevância, com a propaganda, com a divulgação da marca, tem de ter cuidado, não é? Exatamente. A internet mudou muito a vida das pessoas. Sem dúvida. E a entrada das mídias sociais, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp agora, isso mudou muito a forma. E tem forma... outras aí até menos faladas, né? Exatamente, Pinterest, e aí tem Periscope e outras redes, né, sociais aí. Isso está mudando muito a vida das pessoas. E essa mudança na vida das pessoas ela é muito positiva se você aproveita positivamente. E ela pode ser negativa quando usada negativamente. E em anos de eleição, né, obviamente, os políticos não podem deixar de investir também na sua campanha eleitoral focado nas redes sociais ou nas mídias online. Mas a gente observa, né, a gente que trabalha com comunicação, tem que também ficar de olho nas mídias, na internet
em tudo que se diz respeito à informação. Exatamente. E a gente nota que hoje, nessa batalha campal, nesse balcão de negócios aí do impeachment, dos dois lados, Sim. não é só de um lado, está infestado de brigas, de discussões, de comentários, pessoas se atacando grupos. Isso deve estar até difícil para quem quer postar uma informação de empresa corporativa. Não, com certeza, porque houve uma cisão grande, né? As últimas eleições mostraram isso, né? O Brasil se dividiu em dois, ficou ali próximo dos 50%, né, em relação aos dois candidatos. E as redes sociais, qual que foi a grande vantagem disso? Ela deu poder ao cidadão. Então você não ficou mais dependendo só dos veículos de comunicação, os jornais, a TV, os rádios. Você também pode se manifestar no seu Facebook, nas suas redes lá no Instagram, no Twitter. Então isso deu para as pessoas a oportunidade de colocarem assuntos em evidência. Você vê que parte das manifestações, ou a grande parte das manifestações, é organizada nas redes sociais. As pessoas comentam, as pessoas conversam, combinam, marcam os locais, discutem, e aí tem aqueles que são contra, tem aqueles que são a favor, e sempre que você coloca a sua opinião na rede, você também está sujeito a ouvir a opinião dos outros, porque você tem uma opinião e o outro pode ter opinião contrária à sua, e muitas vezes as marcas não estão aproveitando isso adequadamente porque não tem profissionais ou pessoas qualificadas para fazer isso. Pegam amadores, pegam pessoas... Pega o rapaz lá do escritório que entende alguma coisa de internet, Exato. Coloca ele para trabalhar. Porque aquela pessoa fica o dia inteiro no Facebook, eu conheço. Não quer dizer que ela sabe trabalhar profissionalmente. Trabalhar a marca, né? Exatamente. E qualquer deslize pode jogar a marca no buraco. Com certeza. Você demora anos para construir a sua reputação e minutos para perdê-la. Então você tem aí um Facebook que é uma ferramenta, uma plataforma interessantíssima para você postar conteúdo interessante ou conteúdo de relevância, mas se você vacilar naquilo que você está postando, você começa a se comprometer. E isso vale para o político, vale para o jornalista, isso vale para o dono de uma empresa, vale para aquela entidade que quer comunicar o que está fazendo de diferente para a população, mas tem que fazer isso de forma correta. Esse negócio de marca é muito interessante. Vou te contar um caso aqui. Sim. Eu não vou citar o nome para não ficar deselegante, mas tem um amigo, uma pessoa que até que eu respeito muito, que também trabalha com marca, uma empresa. Aí eu falei com ele assim, tom de brincadeira, coisa que eu acredito. Falei com ele, 2 marcas não conseguem ser trabalhadas em Minas. Uma é a MBR, que arrebentou aqui as montanhas no entorno de Minas, e outra é o Nilton Cardoso, o político. E ele ficou meio assim, porque a empresa dele trabalhava para Vale Quessos, que comprou a MBR, né? Sim. Ele falou, não, acho que pode ser trabalhado, sim, entende? Falou que poderia trabalhar essa marca. Depois disso, com essa marca aí, acho que a imagem da Vale também ficou nessa berlinda, né? Mas continuando, você acha que a empresa tem de procurar profissionais adequados, empresas adequadas? Profissionais, exatamente. Você tem que se qualificar, né? A gente percebe que esse mercado em Minas é um mercado ainda muito novo, né? As mídias sociais, apesar de estarem há alguns anos, é um mercado de trabalho novo para o profissional de comunicação em Minas Gerais. Então é importante que você se qualifique para trabalhar adequadamente, porque cada rede ela tem um público diferente e ela tem uma linguagem diferente. Então, como você disse aí, o Nilton Cardoso, o MBR, você tem um problema de imagem, mas você pode perfeitamente fazer um trabalho de gerenciamento de crise, como a própria Samarco está fazendo, para que você mostre para as pessoas como é que você está se comunicando, quais eram os problemas e que é possível resgatar assim esse contato, que tem que ter transparência, seriedade e um trabalho profissional. A Samarco está tentando se resgatar enquanto imagem, Sim. mostrando que a importância que ela tem naquela região, né? Porque com ela deu aquele problema e sem ela cria-se outro problema, que é o desemprego. Exatamente. E a economia lá de Mariana e Redondeza indo para o buraco, né? Mas assim, esse trabalho com marca, você acha que ele tem de ser, dar uma ideia, uma filosofia desse trabalho? Sim. É importante, primeiro, quando você vai para as redes sociais, você tem que entender que você está abrindo um canal de comunicação e ele não vai funcionar unilateralmente, ou seja, não é só você que fala. Você vai falar, você vai colocar suas informações, mas o público vai reagir e vai interagir com você.
positivamente ou negativamente. Então não é só você, não é um canal só para você falar. E essa é a grande vantagem das mídias sociais. E quem sabe usar isso proveitosamente também aproveita para pesquisar e entender o que o seu público quer. Então o governo pode usar os canais de redes sociais. Uma reciprocidade. Exatamente. O que o povo quer? O que as pessoas estão falando em relação ao seu governo, em relação à segurança, em relação à educação? O que o governo está falando, as pessoas estão falando em relação a Samarco? Né, Samarco errou, não errou? Aonde estão as dificuldades? O que ela pode melhorar hoje? Como é que essa comunicação pode ser mais efetiva? Então as empresas precisam entender o seguinte: qual é o melhor canal? Né? Qual é a linguagem que eu vou falar com as pessoas? Eu estou falando com a população, eu estou falando com o jovem, eu estou falando com o idoso, eu estou falando com a criança. E como que é a melhor forma de falar com esse pessoal? Qual é o conteúdo que interessa para essas pessoas? Porque tem que ser um conteúdo de relevância. As pessoas não vão te seguir ou vão acompanhar você e o que você está falando se aquilo não interessa para elas. Então, se o governo tem uma comunicação efetiva, de mostrar o que ele está fazendo, se ele respeita a opinião das pessoas e se ele leva informação de relevância para as pessoas vão seguir os canais da prefeitura ou vão seguir os canais do governo, mas elas também vão usar aqueles canais para se manifestar. Então, a rede social hoje é muito mais do que um serviço de atendimento ao consumidor. Ela não é um saque que saiu do telefone ou que saiu do e-mail e foi para as redes sociais. Também funciona como isso, mas é um canal para você interagir, para você ter contato. Eu sou uma marca de roupas. Qual é o tipo de roupa que a pessoa quer usar hoje? Ela quer uma roupa mais confortável, uma roupa mais sóbria, uma roupa mais colorida? Então, é um canal que eu posso prestar atenção nesse público. E eu também posso usar esse canal para entender o que as pessoas estão falando no mercado, sobre a minha marca ou sobre aquele produto, qual é o tipo de alimento que as pessoas querem, qual é o tipo de restaurante, de lazer que a pessoa quer. Se eu quero um político, por exemplo, o político pode ficar atento, eu quero ser um candidato, eu posso observar as redes para ver o que as pessoas querem nas redes, o que elas estão demandando, que tipo de político se quer hoje. É só o político ético ou aquele político que realmente vai trabalhar mais do que prometer, ou vai buscar ajudar a comunidade de onde ele está inserido, ou de onde ele veio, ou a quem ele foi eleito por aquela pessoa? Vocês estão querendo um Adhemar de Barros, aquele que tinha em São Paulo, que falava assim: eu roubo mais fácil. Teve outros políticos que usavam essa argumentação, ou não falavam, mas faziam, né? Então tem essa questão. O Adhemar de Barros, pelo menos, ele falava, né? Exatamente, exatamente. Então isso é um canal que você pode aproveitar para entender melhor esses públicos, o que as pessoas querem. Então quando as pessoas vão para a rua, o que elas querem? Então muita gente está se discutindo, as pessoas estão sendo manipuladas, as pessoas não sabem o que está acontecendo com o governo, ou as pessoas querem que mude o governo, mas a questão não é que as pessoas querem que mude o governo, as pessoas querem que o país tome um outro rumo. Se é a mudança do governo ou não, isso é uma outra questão. Tomara que essa perspectiva, que essa expectativa aconteça. Admilson, nós estamos falando aqui ao vivo, agora eu não vou adiantar uma hora, não. 19 horas e 14 minutos. Ótimo. Agradeço muito a sua presença aqui, as suas informações e sempre bem-vindo ao Redação. Ok, prazer. E eu estava falando aqui de baiano, falei do Newton Cardoso, e hoje morreu um baiano muito importante, Rogério Duarte, que é o criador da estética da Tropicália. Isso não é pouco, não. E ajudou muito Glauber Rocha também na estética do cinema novo. Que os céus o tenha. Redação BH News faz um breve intervalo e volta em instantes.